Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vindo ao nosso devocional Plenitude. Que alegria nós estarmos aqui em mais uma manhã. Nós temos um encontro marcado às 7h57, de segunda a sexta, aqui no meu canal. Você que está chegando aí, vai chegando, fica à vontade. Nós estamos no junho da Plenitude, devocional Plenitude. Plenitude em todas as áreas da nossa vida. E você que não acompanhou o nosso devocional na semana passada, nós iniciamos esse mês falando sobre a plenitude do corpo. Então, ao final desse vídeo, vai lá conferir aqui na nossa playlist devocional. Na semana passada nós falamos sobre várias áreas, vários aspectos da nossa vida na saúde do corpo. Pessoas que têm laudos, diagnósticos médicos e que precisam viver essa cura no corpo, o Senhor liberou sobre nós uma palavra poderosa. Então eu te convido a você conferir esses devocionais que estão salvos aqui. Mas fica aqui comigo até o final, porque nessa semana nós estamos continuando falando sobre plenitude, mas essa semana não apenas do corpo, não somente do corpo, como nós falamos na semana passada, nessa semana a gente continua, mas falando sobre a plenitude da alma, emoções restauradas. Porque eu creio que para nós vivermos em plenitude, nós precisamos ter o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. E nessa semana nós vamos tratar das nossas emoções, de algumas emoções que precisam estar em equilíbrio para que você viva esse lugar de plenitude. Segunda-feira, e você está aqui comigo. Eu quero profetizar sobre a sua segunda-feira, sobre a sua segunda, sobre a sua semana que está iniciando hoje, que ela seja uma semana de paz, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu negócio. E nessa semana, mais do que qualquer coisa, sobre a sua saúde emocional. Você vai aprender aqui comigo que você precisa seguir alguns princípios para você alcançar a plenitude. E hoje nós estaremos falando sobre algo que tem acometido muito a nossa sociedade. Nós vivemos uma epidemia dessa doença. E que doença será? A ansiedade. Nós vamos falar sobre ansiedade e como você se curar da ansiedade com base nos princípios eternos da palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre ansiedade. E hoje nós vamos tratar desse assunto. Então você que está chegando aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal e aproveita para comentar de onde você está nos assistindo. Isso é muito importante para a gente também mandar um abraço aí para a tua região. Quero muito que você fique à vontade aqui, esse canal é nosso. Nós iniciamos essa semana falando sobre plenitude da alma e vamos falar sobre a cura da ansiedade. Como você se libertar de uma vez por todas dessa ansiedade paralisante. Nós sabemos que a ansiedade é uma emoção básica, primária, assim como a alegria, o medo, a raiva, o nojo. A ansiedade faz parte. Se você não tiver ansiedade, um mínimo que seja, de repente para se preparar para uma prova, você não vai estudar, você não vai ter um preparo, uma antecipação daquilo que você precisa fazer para chegar naquele dia. Se você vai participar, de repente, de uma entrevista de emprego, é necessário um pouco de ansiedade. Mas o problema que nós estamos falando aqui é a ansiedade excessiva, o transtorno de ansiedade generalizada, como muitas pessoas conhecem como TAG. Existem pessoas sofrendo, paralisadas pela ansiedade. Você vai entender qual é a raiz disso que te aflige. Agora me responda, você sofre da ansiedade? Você sente que, de repente, agora você está aí com o seu coração acelerado? Quando fala do assunto ansiedade, você já sente o teu coração acelerado, a respiração fica ofegante e curta, você começa a ter pensamentos muito embaralhados. Você é uma pessoa assim? Deixa aí nos comentários que eu quero saber e conhecer um pouco mais sobre você. Mas o Senhor vai nos fazer mergulhar essa semana nesse devocional, onde nós vamos encontrar a plenitude para a nossa alma. Existe um convite de Deus para nós nessa manhã, entregarmos o fardo para Ele, porque Ele tem um lugar de descanso para minha
e para a tua alma. E eu quero que você, se talvez você chegou aqui nesse vídeo cansada, ansiosa, sentindo que o peso do mundo está sobre você, sobre os seus ombros, e ainda é segunda-feira, e você pensa assim, como que eu vou enfrentar toda essa semana? Não foi à toa que você parou aqui. Você está no lugar certo, na hora certa. E você vai receber de Deus uma orientação. Você vai receber de Deus uma palavra de destino para que você possa entrar nesse lugar de plenitude. Esse momento é para você. Esse vídeo é para você. Talvez você esteja assistindo ao vivo ou vai assistir no replay. Saiba que essa palavra fará o mesmo efeito no seu coração. Como eu disse, na semana passada nós falamos sobre a plenitude do corpo, mas nós entendemos que nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E o corpo interfere na alma, a alma interfere no corpo, o corpo interfere no espírito, o espírito interfere no corpo. Então, se nós não tivermos as nossas emoções saradas em Deus, nós vamos viver uma vida fora daquilo que o Senhor preparou para nós. Como é importante entender o que Deus preparou para nós. Você não é para viver escrava das suas emoções. O cristão não foi feito para ser guiado nem por emoções positivas, nem emoções negativas. Você foi criado para viver dirigido pelo Espírito Santo. E nessa hora você vai nutrir o teu espírito como a palavra e vai aquietar o teu coração. Então respira fundo, Deus quer falar com você nessa manhã. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já se pegou com o coração acelerado, suando frio, como se você tivesse até saindo do seu próprio corpo? Isso são sintomas de ansiedade. A pessoa que parece que ela está num sonho, tanto as alterações hormonais do seu cérebro que descarregam no corpo, isso são sintomas de ansiedade, que muitas vezes nós confundimos com outros sintomas, mas isso é algo que pode ser sanado na tua vida. O conhecimento, ele é libertador. Quando a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade vos libertará, ele não está falando simplesmente só da verdade que é Cristo. Cristo é a verdade. Mas quando você conhece a verdade do seu funcionamento, do funcionamento do seu organismo, você começa a ver que Cristo escreveu para você uma história de tranquilidade, uma história onde você pode descansar nele, onde você pode guardar o seu futuro nele, entender que o seu futuro está guardado nele. Não que nós não vamos ter problemas, no mundo nós vamos ter aflições, a Bíblia já nos adverte sobre isso, mas nós precisamos entender que existe uma garantia de que Jesus estaria conosco todos os dias. Ele mandou o Consolador. E eu quero que você entenda comigo. Talvez muitas vezes você não transparece a ansiedade que você está sofrendo. Talvez muitas vezes você não deixe transparecer para as pessoas à sua volta. Afinal, você precisa ser mais forte, você precisa ser resistente, mas você sabe que dentro da sua alma, a sua alma está inquieta, o seu coração está acelerado, você está com a respiração ofegante. E por que isso acontece? Nós sabemos que a ansiedade, diferente do que muitas pessoas falam, não é falta de fé. Nós sabemos que o corpo adoece. Da mesma forma que o nosso cérebro adoece, assim como o nosso coração adoece, assim como nós temos problemas que podem ser de ordem cardíaca, ordem respiratória, o nosso cérebro também adoece. Nós precisamos encontrar a cura tanto do nosso corpo como das nossas emoções em Deus. E muitas vezes o que você está precisando é alinhar os seus pensamentos à luz da palavra de Deus. Então nós vamos entender um pouco sobre isso lendo o texto base que vai nortear o nosso devocional de hoje. E você que está chegando aí, já aproveita para colocar aí nos comentários qual é o tipo de ansiedade ou de medo ou de pensamentos ansiosos que você tem. Eu quero conhecer um pouco mais sobre você. Coloca aí. Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 6. A Bíblia diz assim:
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, dando graças a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que coisa linda o que a Bíblia nos apresenta agora. A Bíblia vai dizer que os nossos sentimentos podem ser guardados por Cristo Jesus. Nós sabemos que nós temos emoções e sentimentos. Emoções são as nossas emoções primárias. A forma como nós reagimos a um estímulo que o mundo nos dá. Mas os sentimentos é aquilo que as emoções produzem. Então, Deus está dizendo para você, aquilo que a sua ansiedade produz, a preocupação, o medo, a paralisação, Deus quer que você tenha as suas emoções, o seu coração, os seus sentimentos guardados por Ele. Você tem um dono, você tem um pai, e esse pai nunca te abandona. Você sabe que a origem da ansiedade, ela muitas vezes tem a sua raiz nas nossas vidas, da nossa infância, das nossas vivências na infância, melhor dizendo. A nossa experiência na infância. Muitas vezes nós temos ansiedade porque vivemos num lar disfuncional. Nós não tínhamos, de repente, estrutura financeira para poder suprir as nossas necessidades. Nós vivemos num lar onde você não sabia se você teria comida no outro dia, você não sabia como seu pai ia chegar do trabalho, às vezes bêbado, se ele ia brigar com a sua mãe. Você não sabia se você teria um teto para morar porque você saía de uma casa para outra sendo despejado. Você não sabia se você ia dormir na mesma casa. Quantas pessoas que foram dadas à adoção e saía de uma casa, era abandonada por essa casa e mandada para outra. Então, pessoas que saíram pulando de lugares em lugares. Tudo isso faz com que ela fique apreensiva durante a sua infância, não sabendo o que o dia de amanhã lhe guardava. E isso criou em você um pensamento, um padrão de pensamento, emoções onde você precisa estar o tempo todo em sinal de alerta. Mas eu quero dizer para você, você pode não ter tido o pai funcional e perfeito que você gostaria ou necessitaria na sua infância. Talvez você não tenha tido a mãe, que ela fosse aquele lugar de aconchego, de proteção para você. Talvez você não tenha tido esse colo, esse cuidado. E de tantos problemas, acabou desenvolvendo um comportamento ansioso, porque você entende que se você não fizer, ninguém fará por você. Mas eu quero dizer para você, agora você tem um pai. Se você ainda não tinha entendido que o seu lugar em Deus é um lugar de filha, você precisa entender esse lugar de paternidade que Deus quer desenvolver na sua vida. Hoje o Senhor fala para você, filha, entrega esse fardo, porque o meu fardo ele é suave. O meu jugo é leve. Eu tenho um lugar para você onde você possa descansar. Muitas vezes nós estamos ansiosas. Existem algumas frases, eu não concordo com ela completamente, mas eu acho que em algum ponto ela faz sentido. Algumas pessoas dizem, ansiedade é excesso de futuro. Você fica preocupado o tempo inteiro no futuro, achando que você pode, de alguma forma, controlar. Mas Deus está dizendo para nós nesta manhã, quem controla o seu futuro sou eu. Você precisa descansar em mim. A preocupação, a ocupação prévia de um espaço que ainda não existe, porque o nosso futuro ele só existe em Deus. O que nós temos hoje é o presente. E já dizem que presente não tem esse nome por acaso, ele é um presente de Deus. Se Deus trouxe você até aqui, é porque daqui para frente ele vai continuar se responsabilizando por você. Deus se responsabiliza pelo teu futuro. Ele disse que os pensamentos dele para a sua vida são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. E eu quero, antes da gente continuar, te fazer um convite. Se você ainda não me segue lá no meu perfil do Instagram, @LidiaSenaOficial, você vai receber esse e outros devocionais diariamente. Entre lá no meu perfil, tem o meu canal Lídia Sena, acesse meu canal, é gratuito.
é um conteúdo VIP só para você. Ali são conteúdos exclusivos e eu vou postar esse devocional para você poder acompanhar, para você poder meditar nele. Então vai lá e acompanhe. Lá você acompanha diariamente aquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu quero dividir com você e eu sei que vai ser de grande ajuda aí no seu desenvolvimento, na sua evolução emocional e espiritual. Eu creio nisso perfeitamente em Deus. E aí como a gente pode entender a ansiedade mais profundamente? Do ponto de vista de fé, é uma guerra entre o medo do amanhã e a confiança no que Deus tem hoje para você. Então, o medo e a confiança, a necessidade de confiar, mas a necessidade de controle, o medo do que o amanhã nos reserva, entram em choque, em guerra dentro de nós. Mas, como eu disse, existem também raízes emocionais e cognitivas que foram implantadas na nossa infância por experiências, né? E aí, muitas pessoas têm esse tipo de pensamento que eu quero que você que está aí, me diga se você tem esse tipo de pensamento. A ansiedade muitas vezes traz pensamentos distorcidos. E a Bíblia fala para nós trazermos a renovação, buscarmos a renovação do nosso entendimento. Eu acho maravilhoso que Deus fez o nosso cérebro plástico. É isso mesmo. Não desse plástico que a gente vê nas garrafinhas, mas existe aquilo que nós chamamos na neurociência de plasticidade neural. A forma como o seu cérebro se desenvolveu pode ser modificada. E isso é fantástico. Deus fez dessa forma, para que mesmo que talvez você tivesse experiências difíceis na sua infância, no seu passado, ao conhecer a palavra de Deus, você pudesse deixar o Espírito Santo te moldar. Então a mudança não vai ser simplesmente espiritual. A mudança espiritual, ela vai agir lá nas áreas do seu cérebro, mudando, dando novas conexões, alterando a química do seu cérebro. Você vai ver os seus comportamentos serem mudados, porque quando nós mudamos os padrões de pensamentos distorcidos, as mentiras que Satanás conta sobre a nossa vida, que o nosso futuro é incerto, que você não vai conseguir, que para você nada dá certo mesmo, que você é uma pessoa fracassada, essas mentiras que nós deixamos se tornar um padrão na nossa mente, o Espírito Santo está dizendo para você: ei, filha, eu pego na sua mão hoje e eu escrevo uma nova história. Eu vou alterar de uma forma tão profunda que conexões neurais vão ser transformadas na tua vida. Deus faz assim. Deus transforma a alma, o corpo e o espírito. A palavra do Senhor nos diz que ela é única, que é apta para discernir o entendimento, aquilo que passa no corpo, na alma e no espírito, é apta para discernir juntas, ossos, medulas, ou seja, vai lá no seu DNA, vai lá no seu código genético e ele pode alterar, porque esse é o poder infindável, infinito do nosso Deus. Deus é maravilhoso e Deus deixou isso para você, um acesso para você. Não viver mais com esse peso nas suas costas, não viver mais tendo crises de ansiedade, onde parece que você vai morrer. Existem pessoas que me relatam, falam: Lídia, eu tenho uma sensação de que eu vou morrer, porque a respiração me falta, o ar me falta, eu não consigo respirar, e aquilo parece que eu vou ter uma sensação de desmaio. Quantas vezes você já se sentiu assim? Muitas vezes você pensa, pensamentos distorcidos: vai dar tudo errado, eu não vou conseguir. Aí a pessoa vai, faz uma prova, tem uma média baixa, uma nota baixa, ela fala: tá vendo? Eu não sirvo para isso mesmo, eu dou tudo errado. Mas o que Deus está falando para você nessa manhã? O teu futuro está garantido em mim. Agora é necessário você soltar. Você precisa soltar. Porque às vezes a necessidade de controle é exatamente resultado de uma criação, de uma infância, de uma construção cognitiva disfuncional. E Deus está dizendo: eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar na raiz. Porque Deus não trabalha simplesmente por fora. O trabalho dele é de dentro para fora. E hoje o Espírito Santo quer renovar a sua mente. Você vai aprender a respirar de novo com paz. Existem pessoas que não conseguem nem respirar profundamente. Elas ficam naquela respiração curta, e uma respiração curta, e já utilizando já um conhecimento da psicologia, uma respiração curta pode simular até no seu cérebro uma crise de ansiedade, um ataque de pânico. Então você precisa entender que você
vai começar até a respirar mais profundamente, deixar o Espírito Santo trazer mais calma. Pessoas que vivem tensas, né? Preocupadas excessivamente, tensionadas no seu corpo, o Espírito Santo de Deus está trazendo paz para o teu coração nessa hora. Quando a palavra do Senhor chega em nós, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E quando o príncipe reina num lugar, ele traz a autoridade, ele traz a sua lei, ele traz os seus mandamentos, as regras, as normas são dele. Então, quando você se submete às regras do reino, você vai começar a viver aquilo que o reino tem para você. É muito comum algumas pessoas terem pensamentos catastróficos. Então, ela pega algo que aconteceu de ruim, se ela errar numa apresentação de trabalho, ela vai dizer, tá vendo? Todos vão perceber, eu sou incompetente. São padrões de pensamento. E Satanás, ele começa a utilizar esses padrões de pensamento disfuncionais para que você não creia que Deus tem um lugar de excelência para você. Esse devocional Plenitude é exatamente para te falar que o pensamento de Deus sobre a tua vida é pensamentos de paz e não de mal. Então, esses pensamentos que muitas vezes vêm como que sendo seu próprio, saiba que é o inimigo plantando pensamentos distorcidos sobre a tua vida. Ele sabe que enquanto você acreditar nas mentiras que ele conta, ele ganha terreno. Mas quando você começar a usar a palavra, porque a ansiedade excessiva, ela começa a querer distorcer a nossa identidade em Deus. Se somos filhas e somos realmente, nós temos um futuro e uma herança garantida pelo nosso Pai. Então, não é pelo teu trabalho excessivo. Deus está falando, abre mão da necessidade excessiva de controle. Existem pessoas que precisam controlar todas as situações, a preocupação excessiva, a necessidade de controlar o futuro. E nós sabemos que nós não podemos controlar o futuro. Você pode fazer a sua parte hoje no presente. A palavra do Senhor nos diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. De dia nós trabalhamos, fazemos a nossa parte. À noite nós descansamos em Deus, porque nós não sabemos a hora que a semeadura a colheita vai acontecer. A semeadura é a nossa parte, mas agora em Deus nós descansamos sabendo que Ele é um Deus que cuida de nós. E eu quero liberar sobre você uma palavra profética. Deus está te chamando para um nível de confiança. Um nível de confiança onde você saiba que o teu futuro está garantido em Deus. Chega de viver com os mesmos padrões de pensamento de que quando você vivia, quando você não tinha um pai. Os mesmos padrões de pensamento que você vivia quando você não tinha um Senhor. O que Deus está falando é para você, te convidando à contemplação. Olha para os lírios do campo, olha para as flores, olha para as ervas. A Bíblia diz que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer deles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é tirada e lançada fora, quanto mais vós, homens de pequena fé. Quando o nosso emocional é tomado pela ansiedade, que é causada pela preocupação excessiva, pela necessidade de controle, pela desconfiança no futuro, nós estamos com uma fé pequena. É como eu disse, é claro que existem ansiedades que são causadas por transtornos fisiológicos, mas até esse tipo de ansiedade, ele é tratada também com exercícios de respiração e relaxamento, com exercícios de contemplação, com períodos de silêncio, com você anotar, colocar os seus pensamentos no papel, aqueles pensamentos disfuncionais e perturbadores. Isso é algo terapêutico, mas Deus utiliza da palavra e de proferir a palavra para que você entenda que o que Ele tem para você já está garantido, já está escrito. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, quando você tem convicção no Deus onde você está colocando a sua fé, você para de se preocupar e de duvidar daquilo
que o futuro lhe reserva, porque você tem certeza que o teu futuro está garantido em Deus. Então, eu quero dizer para você, você não nasceu para viver ansiosa. Você foi criada para voar como as águias. As águias, elas são pássaros que voam acima das tempestades. E acima das tempestades, elas têm uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo. Deus não prometeu que nós não teríamos adversidades. Deus prometeu que Ele estaria conosco. Eu não estou dizendo que você vai viver o tempo inteiro sem ter nenhuma desregulação emocional. Isso é impossível. Mas você vai ter uma percepção diferente das coisas. E quando você quiser extrapolar do saudável, Deus vai te dar esse domínio próprio, esse controle do Espírito. O fruto do Espírito vai falar mais alto em você. Porque, como eu disse, os cristãos, eles não são aqueles que acreditam que Cristo é o Senhor da sua vida, eles não vivem regulados pelas emoções, quer sejam boas ou más. Nós vivemos regulados por aquilo que o Espírito diz sobre nós, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós, Ele sabe qual o caminho que nós devemos seguir. As nossas emoções, elas são falhas, quer sejam boas ou ruins. As nossas emoções, elas podem nos levar a tomar decisões erradas em momentos de alegria e decisões desastrosas em momentos de dores. Então, se nós formos movidos por emoções, nós certamente iremos fracassar. Mas se nós formos movidos pelo Espírito, certamente teremos uma vida plena. E é isso que eu acredito que o Senhor nos chamou para fazermos. Nós precisamos trabalhar na renovação da nossa mente. E é isso que eu te convido nessa manhã. O Senhor está te dando uma nova mentalidade. Não de controle, mas de entrega. E aí eu quero que você coloque aí nos comentários. Eu entrego. Coloque aí nos comentários que eu quero ver. Eu entrego. Sabe por que eu falo para você escrever? Porque há poder nas palavras. Nós precisamos entender, porque quando nós proferimos algo, muitas vezes tem pessoas que não conseguem falar uma palavra de comando porque ela não está pronta. Então, quando você escreve, você está deixando liberado no mundo espiritual. Eu vou entregar o meu futuro para o Senhor, porque eu sei que Ele cuida de mim. Eu tenho um pai, eu tenho um dono e Ele cuida de mim. E eu quero que você receba agora a paz que guarda a mente e o coração, que guarda os seus sentimentos, as suas emoções, que modula os seus comportamentos, não conforme as dores ou as feridas emocionais do seu passado. Pessoas que viveram feridas de rejeição e de abandono têm essa necessidade neurótica de controle excessivo e faz com que, se aquilo não estiver exatamente perfeito no controle dela, ela desmorona. Pessoas que têm crises emocionais quando as coisas saem do controle. E essa paz, ela não é simplesmente algo passageiro, ela é algo permanente. Ela é sua herança, é a herança do seu pai para os filhos. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que ficou até aqui comigo. Eu quero orar e abençoar a sua segunda-feira. Eu quero orar e abençoar a sua semana. Nós estamos iniciando uma semana e essa semana será uma semana de milagres. Será uma semana de portas abertas e de respostas. Será uma semana onde você vai experimentar viver sem essa ansiedade que te paralisava. Você tentava agir, mas a ansiedade e o medo de não dar certo lhe paralisava. Eu quero orar por você nessa hora. Senhor, nesta manhã eu coloco aos teus pés toda forma de ansiedade. Tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa confiança, nós nos entregamos a Ti completamente sem reserva, Senhor. Todas as áreas da nossa vida. Eu entrego pensamentos acelerados, pensamentos distorcidos, medo do futuro, as pressões do dia a dia. Nada vai roubar a nossa paz. Nós entregamos tudo na cruz de Cristo e dizemos, Senhor, fica à vontade, controla a minha mente, leva a minha mente cativa ao senhorio de Cristo. Espírito Santo de Deus, guarda a minha mente. Pai, guarda o meu coração. Eu recebo hoje a paz que vem do trono de Deus. Eu recebo a paz do Espírito Santo. Eu recebo a paz que excede todo entendimento. Eu recebo essa paz. E que essa paz me cure,
me envolva, me proteja em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Você que chegou até aqui, eu quero te agradecer e pedir, se você ainda não me segue, me siga, coloca aí nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, aproveita para você se inscrever nesse canal, porque eu sei que Deus tem coisas poderosas para minha e para a tua vida. Fique com Deus e até amanhã.